Fraternidade universal. As diferentes mitologias, teologias, apresentam à humanidade uma concepção de mundo, uma visão de mundo, segundo a qual o Criador fez a sua criação baseado em grupos estanques, fechados, rígidos. E o poder absoluto e arbitrário desse Criador sobre a criação seria transmitido a esses grupos rigidamente hierarquizados. Há deuses, semideuses e homens na mitologia grega. Há anjos, arcanjos, querubins na teologia católica. E o que há em comum é a rigidez e o poder sem limites que um grupo, que um nível exerce sobre o outro. Fica claro que assim as mitologias e as teologias cumprem um papel ideológico, ou seja, de justificar um projeto de poder, não é mesmo? Porque atribuem a Deus as desigualdades, explorações, depredações que os homens realizam não apenas entre si, mas também com a natureza. Haverá outra forma de ver o mundo? Os espíritos nos revelam uma outra realidade. Que a nossa evolução vai para além do concebido, do entrevisto pela ciência na teoria da evolução, já que a evolução não se dá apenas entre um reino, dentro de um reino, o reino animal, e nem apenas entre as espécies, mas entre todas as criaturas de Deus. Ou seja, a evolução vai do átomo ao arcanjo. É uma outra visão de mundo que abre perspectivas fantásticas, você não acha? Essa reflexão foi trazida para nós no estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 11 a 16, onde é descrito um sonho, um desdobramento que Pedro teve. Diz assim: e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu.
Essa fala é preciosa. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Não é? Semelhante a outra que diz que o homem não separe o que Deus uniu. Nós separamos, hierarquizamos, atribuímos especialidades, divindades, preferências a uns, a nós, é claro, e situações comuns, inferiores a outros, sendo atingidos também por isso, porque na hierarquia e na teologia e na mitologia dos homens haveria seres superiores inatingíveis por nós, tudo rígido, fechado, imobilizado num sistema único. Nós jamais seríamos anjos, nem os anjos arcanjos, nem os arcanjos querubins, nem os querubins Cristo, porque o próprio Cristo seria um Deus inatingível. Mas não disse Ele mesmo que nós faremos tudo o que Ele fez e mais? Que nós somos deuses? De onde vem essa concepção? É uma ideologia, uma tentativa de divinizar, de dar justificativa divina para explorações e desigualdades humanas. Jesus em si é muito mais condizente, é totalmente integrado com a revelação dos Espíritos. Sim, nós estamos no estágio muito inferior a Jesus, mas na eternidade chegaremos até lá. Assim como milhões de anos nos separam da condição de átomo, onde o princípio espiritual se encapsulava, adormecia, sendo acordado no reino vegetal, sendo mobilizado no reino animal, sendo desperto no reino humano e divinizado no reino angélico. É toda uma nova concepção que não apenas expande, abre uma perspectiva de luz para as nossas existências, não nos condenando à limitadíssima condição humana, mas também, por outro lado, nos responsabilizando perante todos os reinos, toda a criação. É uma outra postura, uma outra visão de mundo, aliás, totalmente condizente com os grandes seres, com a mensagem de luz de grandes luminares. Especialmente o destaco Francisco de Assis, que tratava não apenas todos os homens como irmãos, independente de condição social, raça, credo, mas também todos os animais. E não apenas todos os homens e animais, mas também todos os vegetais. E não apenas todos os homens, animais, vegetais, como todos os minerais e todas as coisas. Chamando a cadeira de irmã cadeira, assim como o burro de irmão burro, assim como todos os seus amigos de irmãos. Somos uma família universal, que não apenas se expande para toda a criação da Terra, mas para toda a criação dos muitos mundos.
não há mais lugar para justificativas de desigualdades, de explorações. O ideal da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, deixa então de ser uma bandeira utópica para ser princípio muito real, a partir do qual todos nos confraternizaremos, nos faremos irmãos uns em relação aos outros e todos filhos diante de um mesmo Pai. Não é uma concepção muito mais digna de Deus, já que Deus é amor? Abaixo o temor, acima de tudo e de todos o amor. Um grande abraço, até a próxima.